Então, gente, continuando aqui, só fazer duas observações que eu esqueci de falar no vídeo passado, né? Primeiro, duas palavras que são importantes serem ditas aqui. A curva de Phillips, segundo Friedman e Phelps, ela é também conhecida como curva de Phillips aceleracionista ou curva de Phillips aumentada pelas expectativas, tá? É a curva de Phillips de longo prazo, aquela reta vertical LP ali, representa a curva de Phillips de longo prazo. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma palavra que muito se fala na TV, que é a famosa credibilidade, né? Que eu falei sobre o assunto, né, no vídeo passado, que uma forma de combater a inflação, uma das melhores políticas anti-inflacionárias é impactar a expectativa de inflação das pessoas, né? Então o governo, com credibilidade, se ele anunciar um firme compromisso de combater a inflação, se isso afetar as expectativas de inflação das pessoas, então é possível reduzir a inflação sem alterar a taxa de desemprego, né? Ou manter a economia a pleno emprego e com baixa inflação, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, tudo que a gente está falando aqui é referente à ideia da curva de Phillips. A gente falou aí nos últimos 3, 4 vídeos, né? É referente à ideia da curva de Phillips. E o conceito da curva de Phillips é fundamentado no problema que a gente viu antes de falar da curva de Phillips. A gente estava falando do desemprego involuntário e como acabar com o desemprego involuntário. A forma de acabar é aumentando a curva, né? Simplificadamente, é aumentando a demanda de trabalho, né? É a visão keynesiana. Então tem que ou aumentar os preços ou a produtividade. A gente viu o impacto dos preços sobre o mercado de trabalho, mas viu que esse impacto é duvidoso. Se a oferta nominal de trabalho é estável, o impacto é um. Se a oferta real de trabalho é estável, o impacto é outro, né? Mas vamos ver agora o impacto do aumento da produtividade, né? Encerrando esse assunto de curva de Phillips. Mas antes de ver o impacto da produtividade, vamos ver um conceito muito similar ao conceito da curva de Phillips, e que esse é mais se verifica mais na prática, né? Que é a chamada lei de Okun, que é a relação entre taxa de desemprego ou mudança no desemprego e taxa de crescimento real da economia, né? Então a gente tem que a economia pode crescer ou entrar em recessão e isso ter um impacto sobre o nível de emprego e desemprego da economia. Então, por exemplo, se no eixo vertical aí, essa imagem aí eu tiro do livro do Dornbusch também, tá? No eixo horizontal, a gente tem a mudança na taxa de desemprego. Então, não é o desemprego, é o aumento ou a diminuição do desemprego no eixo horizontal. E no eixo vertical é a taxa de crescimento real do PIB, que em inglês é GDP, Gross Domestic Product, Produto Doméstico Bruto, né? E a gente tem o quê? Que quanto maior a taxa de crescimento do PIB, menor é a taxa de variação do desemprego. Mas a gente está pensando em desemprego. Se o desemprego cai, é porque o emprego está aumentando, né? Então, quanto maior a taxa de crescimento da economia, normalmente menor a taxa de desemprego. E quanto menor a taxa de crescimento da economia, maior tende a ser o desemprego, né? Aí uma relação meio intuitiva também, né? Razoavelmente fácil de entender. Mas aí a questão é justamente como fazer o crescimento econômico e como alterar essa relação também, né? Será que para o mesmo nível de crescimento econômico dá para gerar mais emprego? São perguntas que essa lei de Okun levanta, né? E essa lei de Okun é referente a Arthur Okun, que foi um economista, se não me engano, secretário do Comércio americano, trabalhou na Secretaria de Comércio ou na Secretaria de Tesouro americano, né? Aí ele é que propôs essa lei, né? Mas então tá, só uma observação. Aí agora vamos ver o impacto do aumento da produtividade. Tudo que a gente falou nos últimos vídeos é referente ao impacto do aumento do preço sobre o nível de emprego,
e é questão de dúvida se impacta ou não. Mas se a gente considerar então o impacto do aumento da produtividade sobre o nível de emprego, o que a gente teria? A gente teria de um lado nossa demanda de trabalho, que é o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar, né? E esse salário máximo depende do preço, do nível geral de preço da economia, vezes a produtividade marginal do trabalho, né? De outro lado, nós temos a oferta nominal de trabalho e pela interação entre que indica o salário mínimo que o conjunto de trabalhadores da economia cobra a cada nível de emprego. E pela interação entre demanda e oferta de trabalho, nós temos a definição do equilíbrio no mercado de trabalho e daí o nível de emprego de equilíbrio, vamos dizer N1, e o nível de salário nominal de equilíbrio W1. Aí está mantido o preço, está mantida a exigência salarial dos trabalhadores e está mantida a função de produção, o estoque o estado da tecnologia e o estoque de capital da economia, né? Então pronto, esse é o equilíbrio inicial. Agora, se houver um aumento de produtividade, aí lembrando que a gente já viu antes, né? Isso aí é meio que enganoso, é pegadinha, né? A gente pode reduzir o nível de emprego, isso leva a aumento de produtividade. Mas quando a gente fala que a produtividade está aumentando, na verdade a gente está fazendo referência ao fato de que a função de produção por trabalhador está aumentando ou melhorando, ou seja, está havendo uma melhora na tecnologia. Então, a esse nível de emprego N1, esses trabalhadores se tornam mais produtivos. O que leva a isso? Uma melhora na tecnologia ou um aumento no estoque de capital. Isso é que é um aumento na produtividade da economia efetivamente, né? Mas, ou seja, se houver um aumento na produtividade da economia, ou produtividade marginal, e o que leva a esse aumento da produtividade? É o que eu falei, é uma melhora na tecnologia, que é ruim aquele símbolo ali, né? Aquilo ali da ideia de que a tecnologia é uma quantidade, é forma de falar, está melhorando a tecnologia, né? Ou um aumento no estoque de capital. Esse pode ser delta K maior que zero, sem dúvida, são mais máquinas na economia, só que mais tecnologia não, é inquantificável, né? A gente pode dizer que ela está melhorando, então não dá para calcular quanto que está aumentando. Mas, mantidos os preços, então, vamos desconsiderar que haja variação dos preços, é importante isso. A gente tem o quê? Que essa melhora na produtividade, ela leva a um aumento na demanda de trabalho nessa economia. A demanda de trabalho, lembrando, representa o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego. Esse salário máximo é igual os preços vezes a produtividade. A produtividade é uma função do nível de emprego. Com relação ao aumento dos preços, foi o que a gente falou nesses últimos 3, 4 vídeos aí, né? Agora, aumentando a produtividade significa uma melhora da tecnologia ou do estoque de capital. Então, aumentando a produtividade, a gente tem um aumento na demanda de trabalho, mantida a oferta de trabalho, e agora não tem porquê a oferta mudar, dado que os preços são os mesmos, né? Então, o mercado de trabalho vai para um novo equilíbrio, digamos ali no ponto E2. E nesse ponto E2 a gente tem o quê? Que o nível de emprego é maior, e o salário nominal também é maior, né? E consequentemente o salário real claramente aumentou. Se eu não alterei, eu desconsiderei que os preços mudaram, os preços são os mesmos no ponto E1 e E2. Qual a diferença entre E1 e E2? Que os trabalhadores são mais produtivos, a produtividade melhorou, tem mais máquina por trabalhador ou uma melhor tecnologia nessa economia. Isso leva a um aumento da demanda de trabalho, dada a oferta de trabalho, isso leva a aumento do nível de emprego e salário nominal. Como o salário nominal aumentou sem aumento nos preços, então claramente você tem nessa economia aí, hipotética, mais gente trabalhando, ganhando mais dinheiro, sendo que o dinheiro mantém o mesmo poder de compra de antes, ou seja, as pessoas estão tendo ganho real de salário, tá? Então isso aí é importante. Pare, veja esse vídeo, veja essa imagem e perceba a situação, né? Eu acho que você deve ter uma pergunta a fazer. Normalmente, todo aluno, quando eu apresento, ele aceita, mas se ele for para casa, eu acho que muitos param, pensam e acham que isso aí não está certo, né? Por quê? Porque muita gente
considera, não, professor, se aumentar a produtividade vai gerar desemprego, não vai gerar emprego. É ou não é? O que você acha disso? Ganhar produtividade gera emprego, não vai gerar desemprego? Não é o normal que a gente vê na economia? Se as firmas ficarem mais produtivas, elas vão contratar mais? Bom, às vezes tem aluno que, parando para pensar no assunto, eles se lembra dessa situação, né? Esse gráfico aí não parece ser realista, isso aí está completamente errado, parece, mas não está não, está certo, está tudo certo. A questão é o quê? É que você pode, normalmente quando se fala que ganha produtividade, um aumento de produtividade leva a desemprego, é porque você está considerando que o nível de produção total da economia permanece inalterado. Então, de fato, se você tem uma fábrica que produz de carros, que produz 10 mil carros por dia e ela tem um certo número de funcionários, se esses funcionários ficarem mais produtivos e ela mantém o nível de produção, então, com certeza, ela não vai precisar, não vai gerar mais emprego e ainda vai despedir parte dos trabalhadores que ela tem, com certeza. Mas você está pressupondo que o nível de produção está dado, né? Mas se você considerar que o nível de produção vai aumentar, e é o que a gente está considerando aqui, então o nível de emprego aumentaria. Mas então você possivelmente pensando novamente, iria perguntar, mas por que no mundo real então, normalmente a produção fica inalterada, ganho de produtividade só leva aumento do nível de emprego? Não é que as empresas vão produzir mais, elas vão produzir o mesmo de antes, só que vão contratar menos gente para trabalhar. É que tem uma pegadinha aqui. Então, pause o vídeo e tente ver a pegadinha. Qual é a pegadinha? A pegadinha é que os preços estão dados. No mundo real, muitas vezes, se você aumentar a produção para vender mais do seu produto, ou o país para vender mais produção, os preços tendem a cair, né? E na medida que os preços caiam, não vale a pena para a empresa aumentar o nível de produção. Então, se o trabalhador se tornar mais produtivo, as firmas não vão aumentar mais produção, dado que isso levará à queda de preços. Ou não farão isso de forma intencional e a priori. Elas até podem fazer isso por força da concorrência na economia, mas por inicialmente, né, a decisão da firma, vou aumentar a produção para baixar preço, normalmente não é assim que ocorre, né? E é fácil verificar isso no mundo real, com certeza. Mas aqui a gente está pressupondo que os preços não mudaram. Foi uma suposição minha, estou considerando. Eu falei, considere que os preços não mudaram, só aumentou a produtividade. Então o salário que as firmas se dispõem a pagar é preço vezes produtividade. Aí eu falei, mantém preço inalterado. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais a firma produzir e vender, mais baixo os preços não mudam. Eu estou considerando isso aqui, é isso que eu estou considerando. Sendo assim, se o trabalhador ficar mais produtivo, então fatalmente a empresa só vai sair produzindo mais, vai contratar mais gente, vai pagar um salário maior e vai sair vendendo pelo mesmo preço de antes. Então a pegadinha entre o que eu estou mostrando aqui e o que possivelmente você considera no mundo real é o fato de que aqui eu estou considerando que os preços não mudam, não caem. Então se a firma sair produzindo e vendendo, se o conjunto de firmas, se a economia sair produzindo e vendendo, os preços na economia não caem. É isso que eu estou considerando aqui, eu só estou querendo falar da produtividade. Considere que os preços estão dados. Aumenta a produtividade, esse é o resultado que a gente está vendo. Aumenta o nível de emprego e salário nominal. Salário real acaba aumentando. O que possivelmente você reclamaria no mundo real o preço não fica inalterado, o preço cai. Aí é que temos um problema, né? Tudo bem, até concordo que sua linha de raciocínio não está completamente errada, mas com base nos vídeos que a gente viu anteriormente, na realidade o mundo real, microeconomicamente falando, uma empresa que aumente a produção, o preço do produto tende a cair, só que macroeconomicamente a pressão que nós temos sobre os preços não é uma pressão de queda. A pressão que nós temos sobre os preços é uma pressão de alta. Nós temos uma política inflacionária deliberada do governo. O governo utiliza a inflação como instrumento de política econômica. No que depender do governo, os preços, ele vai
vai fabricar dinheiro, curto e grosso, já antecipando o assunto que a gente vai falar na segunda parte da matéria, né? Mas o governo vai expandir os meios de pagamento, vai, curto e grosso, fabricar dinheiro e sair gerando demanda na economia. Então a tendência dos preços é alta, não é a queda. Mesmo que você ganhe produtividade, de novo, microeconomicamente seu pensamento está certo. Um produtor que ganhe produtividade, se ele for vender a produção, fatalmente ele vai esbarrar na queda de preço. Só que a economia como um todo, o nosso problema é a inflação, não é a deflação. Então ganhar produtividade na economia como um todo, o resultado está nessa linha aí que eu estou mostrando. Ganho de produtividade na macroeconomia leva a aumento do nível de emprego e aumento do salário real, inclusive, né? Mas, de novo, se você vai bater o pé para dizer, não, professor, não tem cabimento. Cada empresa da economia atua no setor microeconômico. Com certeza, primeiro, nós temos microeconomia de um lado e macroeconomia. A micro vale muito mais, só que a macro não é para ser desconsiderada. E o nível de preço da economia, como falamos nos últimos vídeos, a tendência deles é aumentar de forma quase que explosiva, até por política deliberada, intencional do governo, né? O governo do Brasil, por exemplo, entre outros do mundo, tem política de meta de inflação. O governo quer criar inflação na economia, o governo quer que os preços aumentem. E no que depender dele, ele tomará medidas, basicamente política monetária, que vamos falar na segunda parte do curso, que levem a aumentos de preço, né? Mas, ou seja, ganho de produtividade, mantido o preço, ou até mesmo preços em alta, o resultado é geração de emprego e aumento de salário real na economia, tá certo? Mas enfim, ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau.